Bom, é o seguinte, hoje a gente vai começar a estudar outro método para resolver o determinante de uma matriz, encontrar o determinante de uma matriz. Se chama regra de Chiot. Utilizando essa regra, a gente não vai encontrar o determinante diretamente. O que a gente vai fazer é pegar uma matriz que tem uma determinada ordem, por exemplo, ordem 4, e transformar ela em uma matriz de ordem menor, por exemplo, de ordem 3. De modo que o determinante dessa matriz de ordem menor que a gente encontrar vai ser igual ao determinante dessa outra matriz de ordem maior que a gente tinha. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ela tem ordem 4. Nós não conhecemos ainda, não apresentei para vocês nenhum método que dê para a gente resolver, para a gente encontrar o determinante dessa matriz. Mas eu tinha mostrado para vocês como que a gente encontra o determinante de uma matriz 3x3. Então, o que que a gente vai fazer? Se eu não sei encontrar da de ordem 4, mas sei encontrar da de ordem 3, a regra de Chiot ela vai permitir que eu pegue essa matriz de ordem 4 e transforme ela em uma matriz de ordem menor, de ordem 3. Depois que eu fizer essa transformação, aí eu consigo encontrar o determinante dela utilizando isso aqui, com o método antigo que a gente estava utilizando. É um pouco mais complicado, sugiro que vocês prestem bastante atenção. É um método mais complicado, mas dá para pegar com prática e tal. Olha só. Você está vendo o quadro, Sandra? Beleza, então vamos lá. Então, olha só. Vamos utilizar a regra de Chiot aqui, então. O que a gente vai fazer? A regra de Chiot ela só funciona para matrizes que se inicia com o número 1. O elemento que fica aqui ele tem que ser o número 1, porque senão não é aplicável. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar essa linha, essa primeira linha e essa primeira coluna. Beleza. O que sobrou aqui? Sobrou esses elementos que estão aqui. Aí eu vou colocar aqui o 3, começar pelo 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses elementos, por exemplo, o número 3, e vou subtrair ele pela multiplicação desses dois elementos aqui. Ó. Depois eu vou pegar o elemento 6 e vou subtrair ele pela multiplicação desses elementos aqui. E depois eu vou pegar o 9 e vou subtrair ele pela multiplicação do menos 1 e do 2. E vou fazendo isso com todos os outros elementos que estão aqui. Ó. Então, olha só como que vai ficar. Eu vou pegar o 3 e vou subtrair ele pela multiplicação desses dois elementos aqui. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 1. Agora eu vou pegar o 6. Vou deixar um espaço aqui para não ficar tudo junto. Vou pegar o 6, que é esse elemento que está aqui. E vou subtrair ele pela multiplicação desse elemento, que está aqui na segundo elemento, tá logo acima dele, com esse outro elemento aqui, ó, o 4. Vai ficar 0 vezes 4. E por fim eu pego o 9 e multiplico por esse elemento, que é o último dessa linha, com o último da outra coluna. Então vai ficar 9 menos... Aí eu vou ter que repetir o menos aqui 2 vezes, porque aqui já tem o menos no 1, coloco um parênteses, vezes o menos 2, que é o que está lá embaixo. Agora vamos aqui para os números aqui dessa linha aqui. Ó. Eu vou pegar o 1, vou subtrair ele por esse elemento. Ixi, eu esqueci de tirar o círculo ali do 1. Por esse elemento, por 2, vezes esse 1 aqui. Então vai ficar 2 vezes 4. Aliás, Sandra, eu vou multiplicar ele pelo elemento que está do lado dele aqui. Ó. Tem que estar na mesma linha, pelo 4. Agora eu vou pegar esse elemento aqui de baixo, que é o 2, e vou subtrair ele pela multiplicação desse 2 pelo esse menos 2 aqui, que é o número que está do lado desse 2 que a gente pegou.
Vamos agora para esses outros elementos aqui. Vou pegar esse 2, vou subtrair pela multiplicação do 0 vezes esse 4 aqui. Vou pegar esse 3 aqui embaixo, vou subtrair pela multiplicação do 0 vezes esse menos 2. Por fim, eu vou pegar esses dois elementos aqui que sobraram. 0 menos. Aí eu vou multiplicar esse menos 1 pelo 4 dessa linha aqui. Vai ficar menos 1 vezes 4. E por fim eu vou pegar o menos 4 e vou subtrair pela multiplicação do menos 1 vezes o menos 2, que é esse número que fica aqui embaixo. Vixe, acabou o espaço aqui, mas tudo bem. Bom, vai ficar meio confuso isso aqui. Depois eu vou fazer com uma matriz menor. E aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas vamos nessa aqui. Depois que eu fiz essas multiplicações, eu vou resolver isso daqui. Todos esses cálculos que estão aqui. Então vamos começar aqui. Ó. 2 vezes 1, 2. Aí vai ficar 3 menos 2, dá 1. 0 vezes 4 dá 0. Vai ficar 6 menos 4, que dá 6. Aqui vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Vai dar 2 positivo. Vai ficar 9 menos 2, que dá 7. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes 4, 8. 1 menos 8, menos 7. Aqui 0 vezes 4, 0. 2 menos 0, 2. Aqui vai ficar menos 1 vezes 4, dá menos 4. Aí esse menos com esse menos dá mais. Vai ficar 0 mais 4, que dá 4. Aqui, esse menos aqui com esse menos dá mais. Então, 2 vezes 2, 4. Vai ficar 2 mais 4, 6. 0 vezes menos 2 dá 0. 3 menos 0, 3. E aqui vai ficar menos 1 vezes menos 2, menos com menos mais, vai dar 2 positivo. Aí vai ficar menos 4 menos 2, que dá menos 6. Pronto. A regra de Chió vai servir para isso daqui. Ó. Ela pega essa matriz de ordem 4 e transforma ela em uma matriz de ordem menor, de ordem 3 no caso. Se eu aplicar a regra de Chió numa matriz de ordem 3, eu vou transformar ela numa matriz de ordem 2 e assim por diante. Essa matriz aqui de ordem 4, a gente não tinha método para resolver ela. Então, o que a gente fez? Transformamos ela em uma de ordem 3, porque a de ordem 3 a gente consegue encontrar o determinante. Utilizando a regra de Sarros, a gente repete essas duas colunas aqui. E faz aquelas multiplicações tradicionais que eu mostrei para vocês. Eu não vou fazer aqui não, porque é para andar mais rápido, tá? Mas aí depois é só calcular o determinante normal. Bom, vamos fazer com a matriz menor para ver se fica mais fácil de entender a ordem que a gente... O mais difícil é pegar a ordem que a gente vai fazer aquelas multiplicações lá. Vamos pegar aqui uma matriz de ordem 2. Aliás, pegar uma de ordem 3, que senão de ordem 2 fica muito... 1, 2... Vou colocar números quaisquer aqui. Nossa Senhora. Olha só, vamos fazer essa daqui. Mas aí, de qualquer forma, Sandra, eu tô gravando. Depois eu vou disponibilizar lá. A aula vai acabar aqui. Aí eu vou continuar gravando aqui. Eu creio que quando chegar a próxima aula eu já vou ter gravado. Aí eu publico lá pra vocês lá, tá? Se você quiser já ir vendo as próximas aulas, aí depois eu publico lá no grupo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, aguardem só um pouco.
eu vou mandar um bom dia aqui para a próxima turma aqui. Só um momento. Deixa eu só lembrar aqui que sala que é que eu vou entrar agora. Bom, beleza então. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Vamos fazer a chamada. Beleza, vamos lá. Então, olha só, vamos tentar pegar o raciocínio aqui, galera. Realmente é um pouquinho mais difícil de entender, mas vamos tentar. Deixa eu apagar esse 2 aqui, porque só serve se começar com 1, né? Deixa eu mudar a cor. Bom, vamos lá então. Para aplicar a regra de Chió, o primeiro elemento aqui tem que ser o número 1. Aí nós vamos cancelar essas duas, essa primeira linha e essa primeira coluna. Beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse elemento aqui, porque sobrou esses 4 elementos aqui, né? Quando a gente cancela aquela linha e aquela coluna, sobra esses 4 elementos aqui. A gente vai pegar esse elemento aqui primeiro e vai subtrair ele pelo número que está acima dele, que está na coluna dele, aqui acima do que foi cancelado. A gente vai pegar esse número que foi cancelado, que está na coluna dele, e multiplicar pelo número que foi cancelado na linha dele. Então, o número que foi cancelado aqui na coluna dele foi esse. E o número que foi cancelado na linha dele foi esse. Então, a gente vai pegar esse número 1 aqui e vai subtrair pela multiplicação desses dois. Depois disso, a gente vai pegar o 0. Aliás, vamos fazer aqui por coluna, acho que fica mais fácil. Depois disso, a gente vai pegar esse 0 aqui de baixo e vamos subtrair pela multiplicação do número que foi cancelado na coluna dele, que é o 1, pelo número que foi cancelado na linha dele, que é o 3. Então, a gente vai pegar esse 0 e vai subtrair por esses dois aqui. Ó. Bom, beleza. Depois a gente parte para esse 0 aqui e vamos subtrair pela multiplicação do número que foi cancelado na linha dele, desculpa, na coluna dele, que no caso é o 3, pelo número que foi cancelado na linha dele, que é o 0. Então, a gente vai multiplicar, vai subtrair esse 0 pela multiplicação desses dois. Depois, nós vamos pegar esse 1 aqui e vamos subtrair pela multiplicação do número que foi cancelado na linha dele, pelo número que foi cancelado na coluna dele. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui. Então, olha só como que vai ficar. Vamos começar pelo 1, depois a gente vai aqui para o 0, depois a gente vai aqui para o outro 0 e depois para o outro 1. Deixa eu ver se vai dar espaço aqui, né? Vou colocar mais para cá. Então, beleza. Sobrou esses 4 números, já coloquei eles aqui. Beleza. Aí agora eu vou subtrair esse 1 pelo produto, pela multiplicação do número que foi cancelado na coluna dele pelo número que foi cancelado na linha dele. Então, o número que foi cancelado na coluna dele é isso aqui. O número que foi cancelado aqui na coluna dele foi o 1 e na linha dele foi o 0. Então, a gente vai subtrair pela multiplicação desses dois. Então, vai ficar aqui 1 vezes 0. Multipliquei isso por isso. Esse 0 aqui de baixo eu vou subtrair pelo número que foi cancelado na coluna dele, que foi o 1, pelo número que foi cancelado na linha dele, que é o 3. Então, vou multiplicar por esses aqui. Vai ficar menos 1 vezes 3. Agora, esse outro 0, eu vou subtrair pelo número que foi cancelado da coluna dele, que foi o 3, pelo número que foi cancelado na linha dele, que foi o 0. Então, vai ser essa multiplicação aqui. E o 1 aqui embaixo eu vou subtrair pelo número que foi cancelado da coluna dele, pelo número que foi cancelado na linha dele. Então, isso daqui. 3 vezes 3. Então vai ficar o seguinte.
Aqui vai dar 1 vezes 0, 0. 1 menos 0, 1. Aqui embaixo, 1 vezes 3, 3. Vai ficar 0 menos 3, dá menos 3. Aqui vai ficar 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Aqui, 3 vezes 3, 9. 1 menos 9, menos 8. Pronto. Olha só, quando a gente aplica a regra de Chió em uma matriz 3×3, a gente obtém uma de ordem menor, que é a de ordem 2, com 2 linhas e 2 colunas. Só que aí, se eu calcular o determinante dessa matriz menor, vai ser o mesmo resultado que se eu tivesse calculado dessa matriz maior. Então, eu chego aqui, ó, e só encontro o determinante dela multiplicando cruzado, conforme eu tinha mostrado para vocês. Então, fica 1 vezes menos 8, vai dar menos 8, menos a multiplicação da diagonal secundária, que é 0 vezes menos 3, que dá 0. Menos 8 é menos 0, dá menos 8. Então, olha só, se a gente tivesse calculado o determinante dessa matriz aqui, utilizando aquela regra normal de copiar as duas colunas e colocar aqui do lado e tal, a regra de Sarros, a gente também teria encontrado o menos 8 como resposta. Só que a regra de Chió é uma nova alternativa, que você pega uma matriz, aplica a regra de Chió, aí você obtém uma matriz de ordem menor. Aí, obtendo essa matriz de ordem menor, você calcula o determinante dela por outro método, que aí você também encontra o mesmo determinante que se você tivesse resolvido o determinante direto. Vamos agora aplicar a regra de Chió em uma matriz de ordem 2×2, de ordem 2, melhor dizendo. Se eu aplicar a regra de Chió em uma matriz 2×2, eu vou obter uma nova matriz de ordem 1. Então vamos lá. Aplicando a regra de Chió aqui, lembre-se que tem que começar com o número 1 aqui, né? Então vou cancelar essa linha e essa coluna. Vai sobrar apenas esse número aqui, então vou colocar ele aqui. Eu vou subtrair esse número pela multiplicação do número que está na coluna dele. O número que está na coluna dele foi cancelado, é o 2. Pelo número que foi cancelado na linha dele. Que no caso, é o 3. Então, eu vou subtrair pela multiplicação do 2 vezes 3. Aí vai ficar 2 vezes 3, 6. 4 menos 6, menos 2. Aí agora é só eu calcular o determinante dessa matriz aqui, que só tem um elemento. O determinante de uma matriz que só tem um elemento é o próprio elemento que está lá dentro. É o menos 2. Pronto. Isso daqui daria o mesmo resultado que se a gente tivesse calculado o determinante aqui normal. Ó. Se a gente tivesse calculado o determinante aqui normal, como que a gente ia fazer? A gente ia multiplicar 1 vezes 4 e subtrair pela multiplicação de 2 vezes 3. E daria menos 2 da mesma forma. Okay? Para encerrar, vamos fazer de novo uma daquela de ordem 4, porque é o mais importante. Geralmente, a regra de Chió ela é usada nas matrizes de ordem 4. Vou pegar mais um exemplo aqui, só que é o caso mais difícil, né? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. 1, 3, 0, 1. 0, 4, 2, 3, 3, 1, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 4, 5. Então, vamos tentar aplicar a regra de Chió a essa matriz. Essa matriz tem ordem 4. 4 linhas e 4 colunas. Se eu aplicar a regra de Chió aqui, eu não vou encontrar o determinante direto. O que eu vou fazer é encontrar uma matriz de ordem 3. Uma matriz de ordem menor, que vai ter o mesmo determinante dessa. Então, é para isso que a regra de Chió vai servir. Eu encontro uma matriz menor e vai ter o mesmo determinante dessa. Aí isso aqui vai ser útil porque a gente não conhece ainda o método para calcular essa matriz de ordem 4, mas a gente conhece da matriz de ordem 3. Então eu transformo essa matriz numa de ordem 3, que aí eu consigo calcular o determinante dela depois. Beleza?
Então, por isso que é mais importante a gente aprender a utilizar nessa matriz aqui de ordem 4. Então, o raciocínio é o mesmo. Deixa eu mudar de cor aqui. Eu vou pegar, lembrando que tem que começar com o número 1. Eu vou cancelar essa linha e essa coluna. Vai sobrar esses elementos aqui. Inclusive, eu vou ter que apagar essa linha aqui, porque senão não vai dar espaço, não. Beleza, vai sobrar aquilo ali pra gente. Esses elementos que ficaram aqui. Aí eu vou pegar cada um deles e vou fazer o seguinte. Ó, começando aqui pelo 4, eu vou pegar o 4 e vou subtrair pela multiplicação do elemento que foi cancelado na coluna dele pelo elemento que foi cancelado na linha dele. Então, eu vou subtrair pela multiplicação desses dois. Então, vai ficar 4 menos a multiplicação desses dois. 3 vezes 0. Depois eu vou pegar o 1 aqui embaixo. Poderia ser passar para cá, mas eu vou passar para cá. Eu pego esse 1 aqui embaixo e vou subtrair pelos elementos que foram cancelados na coluna dele e na linha dele. Então, eu vou subtrair pela multiplicação desses dois. Vai ficar 3 vezes 3. Agora eu vou pegar o 0 e vou subtrair pelos números que foram cancelados na coluna dele e na linha dele. Então, essa multiplicação aqui. Então, vai ficar 0 menos 3 vezes menos 1. Coloca um parênteses para separar o menos com vezes. Agora, vamos para o número 2. Eu vou pegar o 2 e vou subtrair pelo número que foi cancelado na coluna dele, que é esse número aqui, pelo número que foi cancelado na linha dele, que é esse aqui. Então, vai ficar 0 vezes 0. Agora eu parto aqui para o menos 1 e vou subtrair o menos 1 pela multiplicação do número que foi cancelado na coluna dele pelo número que foi cancelado na linha dele. Então, vai ficar 0 vezes 3. Agora eu vou aqui para o 4. Vou subtrair esse 4 pela multiplicação do número que foi cancelado na coluna dele pelo número que foi cancelado na linha dele. Então, vai ficar 0 vezes menos 1. Coloco o parênteses para separar o menos com vezes. Por fim, a gente vai pegar o 3. Vai pegar esses elementos aqui, né? Começando pelo 3. Vamos subtrair o 3 pelo número que foi cancelado na coluna dele pelo número que foi cancelado na linha dele. Então, vai ter essa multiplicação ali. Vai ficar 1 vezes 0. Agora a gente vai para o menos 2 e vamos subtrair o menos 2 pela multiplicação do número que foi cancelado na coluna dele pelo número que foi cancelado na linha dele. Então, vai ficar 1 vezes 3. E vamos pegar o 5. Vamos subtrair o 5 pela multiplicação dos números que foram cancelados na coluna dele pelo número que foi cancelado na linha dele. Então, vai ficar 1 vezes menos 1. E aí, agora a gente começa a resolver essas contas aí. Então, vamos resolver. Aqui vai ficar 3 vezes 0, 0. 4 menos 0, 4. 0 vezes 0, 0. 2 menos 0, 2. 1 vezes 0, 0. 3 menos 0, 3. 3 vezes 3, 9. 1 menos 9, menos 8. 0 vezes 3, 0. Menos 1, menos 0, menos 1. 1 vezes 3, 3. Menos 2, menos 3, menos 6. Aqui a gente pode fazer esse jogo de sinal aqui. Vai dar mais. Então vai ficar 3 vezes 1, 3. 0 mais 3, 3. Aqui menos com menos mais. E 0 vezes 1, 0. 4 mais 0, 4. Aqui menos com menos mais. 1 vezes 1, 1. Vai ficar 5 mais 1, 6. Então, no caso, ficaria assim a nossa matriz. Bom, agora
que nós obtemos aqui? O que nós obtivemos? A gente tinha uma matriz 4x4 que a gente não sabia calcular o determinante e transformamos ela, pela regra de Shaw, em uma matriz de ordem menor que a gente sabe calcular o determinante. Aí agora eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui utilizando aquela regra que a gente já conhece. Repete as duas colunas aqui do lado direito. E começa a efetuar aquelas multiplicações que a gente faz. Deixa eu fazer aqui rapidão. Vou fazer só essa daqui. Vou colocar aquelas linhas aqui. Vixe, esse 6 aqui ficou muito... Vou apagar esse 6 e colocar aqui. Ficou menos 6, né? Vixe Maria. Esse 6 aqui ficou mal posicionado, mas eu acho que vai dar pra gente perceber ali. Então vai ficar assim, pessoal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Deixa eu apagar esse igual aqui. Vou colocar ele aqui mais pra cima. Só que aí tem esse sinal de menos, né? Vai dar menos 24 aqui. 2 vezes 6, aqui na verdade é menos 6. Deixa eu colocar o menos aqui. 2 vezes menos 6, menos 12. Menos 12 vezes 3, menos 36. 3 vezes 8, 3 vezes menos 8, menos 24. Menos 24 vezes 4. Vou colocar aqui só 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então vai dar menos 96. Agora vamos multiplicar no sentido contrário, lembrando de acrescentar um menos no resultado, porque a gente está multiplicando no sentido contrário. Já vou começar fazendo o jogo de sinal aqui, ó. O menos do 8 com esse menos aqui dá mais. Vai ficar 2 vezes 8, 16. 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Então dá 96. Agora vamos lá. O menos do 6 com esse menos aqui dá mais também. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 4. Parece que dá 96, né? A gente fez agora. 16, vai 1, isso, 96. E esse menos do 1 com esse menos aqui de cima dá mais também. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. E vamos fazer esses cálculos aí. Bom, já posso cancelar esse 96 com esse 96, porque eles têm sinais contrários. Menos 24, menos 36, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 24 mais 36 dá 60. E aqui eu posso fazer 9 mais 9, que dá 18. Aí fica menos 60 mais 18. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 60, e subtrai 60 menos 18. Vai dar 42. Então o determinante aqui seria 42. Beleza, galera? Realmente é um pouquinho mais difícil isso aqui, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp. Eu vou passar uma tarefinha sobre isso aqui. E até a próxima. Falou!